Olá, queridos, bom dia. Chaia Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo na nossa aplicação prática semana 3 e 4, ok? E antes de nós entrarmos com alguns pontos que eu quero destacar para você sobre o vídeo 7, assista esse vídeo que eu vou colocar na sequência. Esse vídeo vai ser importante para te dar o contexto do que eu quero tratar hoje, belezinha? Então assista o vídeo e voltamos a conversar. O time precisa de mim, foi o que o técnico disse. Eu não quero saber o que os outros dizem, eu sou o chefe, entendeu? Eu sou o chefe por aqui. Só o que eu digo é que conta. Por favor, pai. Eu já perguntei, você entendeu? Sim. O quê? Sim, senhor. Tudo bem. Você vai até o A&P e ver se consegue o emprego de volta. Se não puder fazer os dois, vai largar o time de futebol. Tem que compensar os erros com os acertos. Sim, senhor. Posso fazer uma pergunta? Por que tem que perguntar pra mim? Tem que perguntar ao Sr. Staywick. Por que nunca gostou de mim? Gostar? Quem disse que tem que gostar de você? Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa se eu tenho que gostar de alguém. Vem cá, rapaz, eu tô falando com você. Se endireita, droga. Eu fiz uma pergunta. Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Lugar nenhum. Muito bem, então. Você não come todos os dias? Responde quando eu falar com você. Não come todos os dias. Como? Moleque, enquanto estiver na minha casa, vai botar um senhor no fim da frase quando falar comigo. Sim, senhor. Você come todos os dias? Sim, você senhor. tem um teto sobre a cabeça? Sim, tem senhor. roupas pra vestir? Sim, senhor. Por que você acha que é assim? Por sua causa. Eu sei que é por minha causa. Mas por que você acha que é assim? Porque o senhor gosta de mim? Gosto de você. Eu saio de casa todas as manhãs. Eu dou o maior duro. Aguento um monte de branquelos todos os dias porque eu gosto de você. Você é o maior tolo que eu já conheci. É o meu trabalho. É minha responsabilidade. Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa, enche a barriga com a minha comida, deita as costas na minha cama porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você. É meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Vamos esclarecer isso aqui e agora, antes que complique ainda mais. Eu não tenho que gostar de você. O Sr. Rand não me dá dinheiro no dia do pagamento porque ele gosta de mim. Ele me dá porque ele me deve. Eu já dei tudo que tinha que dar a você. Eu já dei a vida. Eu e sua mãe resolvemos isso entre nós. E gostar da sua bunda suja não fazia parte do acordo. Voltando. Então, queridos, em relação a esse filme, né, esse trecho de filme, eu quero destacar dois pontos para vocês. O primeiro ponto é a visão distorcida, opressiva que este homem tinha a respeito de responsabilidade. E o segundo ponto é o próprio relacionamento entre ele e o filho. E por quê? Esses dois pontos são determinantes para a forma como você vai se conduzir em responsabilidade e corresponsabilidade, que foi todo o assunto tratado ao longo da nossa terceira semana, ok? E quando você percebe ali, o entendimento desse homem de responsabilidade, ele é opressor. O entendimento desse homem de responsabilidade é como se fosse uma sina, um destino terrível, do qual ele é obrigado a viver, obrigado naquele sentimento de que ele está preso. Não de que ele tem um poder sobre isso, não, mas é aquele sentimento de que ele está preso àquela situação, do qual ele não consegue sair, então fazer o quê? Ele tem que fazer isso. E ele deixa muito claro que ele olha para o filho como essa sina horrível, que ele, como pai, ele é obrigado a cuidar desse filho, mas não é aquele obrigado do conceito de reino, eu tenho poder sobre isso, eu governo sobre essa situação, não, é aquele conceito mundano de obrigação, eu estou preso a isso, eu estou encadeado, eu estou cativo a isso. Então, o entendimento incorreto de responsabilidade ou corresponsabilidade pode gerar a dificuldade que você vai ter para cuidar na parte que lhe cabe da sua própria vida e para cuidar na parte que lhe cabe da sua santificação e da sua fé. E o outro ponto é que a corresponsabilidade ela está muito relacionada num elemento de confiança e autoconfiança, certo? Você confia em Deus e você confia em você mesmo. E muitas vezes essa dinâmica de confiança e autoconfiança, ela vem quebrada por causa do seu relacionamento com os seus pais. E eu coloco isso aqui, né? A dificuldade de viver de forma correta, corresponsabilidade, está diretamente relacionado ao relacionamento entre pais e filhos. Por isso, analise os seguintes pontos da sua relação com seus pais humanos. Antes de eu fazer as perguntas aqui, eu quero abrir um parênteses. Se é a primeira vez que você acessa a nossa aplicação prática, eu te recomendo a parar este vídeo agora e assistir a aplicação número 1 e número 2, porque ali eu dou um roteiro de como você vai tratar cada assunto que a gente expõe.
Então, ali você tem roteiro de quantos dias separar para a semana, quanto tempo se dedicar, como você vai fazer as suas anotações, porque não importa o assunto, o caminho inicial para começar a tratar disso está ligado àqueles pontos que eu abordei na semana 1 e na semana 2. Por isso, se é a sua primeira vez aqui, volte aos primeiros 2 vídeos e depois retorne para cá, ok? Então, você deve analisar os seguintes pontos, né, respondendo essas perguntas. Você foi criado por outras pessoas que não foram seus pais? E por que que isso é importante? Porque por mais que você tenha um avô amoroso, uma avó amorosa, um tio amoroso, uma tia amorosa, nada substitui os pais na sua vida. Então, a ausência deles pode levar você a ter dificuldade de enxergar Deus ativamente, ao ponto de confiar nele com a sua vida. Então, é bom você analisar sobre isso. Algumas pessoas podem perguntar: isso se aplica a pessoas adotadas? Depende de como as pessoas que adotaram você te trataram. Eles te trataram verdadeiramente como filho ou eles te trataram como um caso de caridade, como tadinho, né? Os pais dele não quiseram, então peguei para criar. A forma como eles te trataram vai fazer diferença se a presença dos seus pais biológicos são relevantes ou não na sua vida, ok? O outro ponto, a outra pergunta é: seus pais agiam como seus filhos ou amigos? E por que que esse ponto é importante? Porque se seus pais agiam como seus filhos, você não vai enxergar Deus como uma autoridade sobre você e como alguém que também está disposto a cuidar de você. Você vai tratar a Deus como se ele dependesse de você. E se os seus pais agiam como seus amigos, quebra aquela hierarquia saudável. O que é a hierarquia dentro de um princípio do reino, né? É um relacionamento de origem e fruto, de árvore e fruto, de pais e filhos. Então, os pais vieram primeiro, então eles estão à frente ou acima dos filhos, e os filhos vieram depois. Mas uma relação de amigos não há essa hierarquia, porque o amigo ele está no mesmo nível e no mesmo padrão que você. Então, a gente diz que é uma relação horizontal. Relações horizontais, o equilíbrio delas é você dar na mesma medida que recebe. Enquanto relações verticais, relações originárias entre pais e filhos, é você dar a partir daquilo que você recebeu. Então, primeiro você é amado e depois você ama. Primeiro você recebe e depois você dá. Então, quando o meu pai e a minha mãe agem como meus amigos, eu não consigo esperar deles essa postura de primeiro eles fazem a parte deles para depois eu fazer a minha. Eu sempre vou começar a entender que eles são obrigados, né, ou responsáveis para me dar na mesma medida que eu dou. Então, se você acha que você contribui pouco para Deus, você também vai esperar pouco de Deus. Se você acha que você faz muito para Deus, você vai esperar muito de Deus. Por quê? Porque vocês são amigos. E também dentro de um ambiente de amigo, você vai tratar a opinião de Deus não como uma direção para a sua vida, não como uma rota que você deve seguir, não como uma autoridade. Você vai tratar como qualquer opinião. Meu amigo tem a dele e eu tenho a minha. Por quê? Porque os seus pais, eles nunca estabeleceram governo sobre você, porque eles sempre agiram como se fosse igual a você. Então é bom você também prestar atenção a respeito disso. Uma outra pergunta: seus pais nunca te permitiram a contribuir com as tarefas domésticas? E isso o que, que acaba estabelecendo se seus pais nunca te permitiram a contribuir com as tarefas domésticas? Leva você a ter o entendimento de que você não tem a responsabilidade de fazer determinadas coisas. E aí, quando você se reportar para Deus, você também vai achar que tem coisas que Deus é que tem que fazer. Vou dar um exemplo muito simples, né? Quando uma vez eu estava conversando com um filho meu a respeito da ceia, ele pegou e perguntou para mim assim: ô mãe, agora que a gente está tomando ceia, a gente não precisa se alimentar direito, né? Porque como a ceia santifica o corpo, ela faz com que a gente fique mais saudável, impede a gente de adquirir doenças e uma série de outras coisas, eu não preciso me alimentar bem. Ou seja, meu filho tinha entendimento de que o benefício de uma coisa anulava a responsabilidade de outra. Ele era criança, ok? Mas, tipo assim, é para você entender que se você nunca contribuiu com as suas tarefas domésticas, se os seus pais nunca permitiram que você fizesse isso, você vai acabar tendo entendimento de que tem algumas... que se Deus agir com o poder dele sobre isso, você não precisa ter que caminhar até lá. Se Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, você não vai precisar fazer isso. Se Deus tem o poder para fazer aquilo, por que você tem que contribuir com isso? Então é bom você ter esse entendimento aí. Outra pergunta que você tem que verificar: seus pais te passaram a impressão de que a sua existência era incômoda para eles de alguma maneira, igual o cara do filme ali falou, deixou bem claro para o filho dele que ele era, né, um destino terrível, mas como ele botou no mundo, ele era obrigado a cuidar desse filho? Se ele passou, você vai ter essa dificuldade de contar com Deus para alguma coisa. Sabe aquela pessoa? Ah, Deus tem mais coisas para fazer, eu não vou orar para não incomodar. Esse sentimento de que você está incomodando é que, de alguma maneira, de maneira literal, como esse homem do filme fez, ou de uma maneira mais velada, os seus pais, infelizmente, né, por uma questão de
N fatores acabaram levando você a acreditar que você incomodava demais, que a sua existência incomodava. Então você vai acabar agindo tudo sozinho, não dependendo de Deus, para não incomodar a Deus. E aí aquela dinâmica da corresponsabilidade também não vai rolar. E a última pergunta que eu quero destacar para você é essa daqui. Seus pais te paparicavam quando você era criança, mas ao crescer você percebeu que vocês se distanciaram? Por que é isso importante na corresponsabilidade, né? Eu não fiz todas as perguntas que você tem que fazer, ok? Porque se seus pais te paparicavam quando você era criança e quando você cresceu, você deixou de ser paparicado, tocado, abraçado, né, atendido pelos seus pais, vai criar na sua mente um entendimento que você sempre vai ter que ser dependente para Deus continuar cuidando de você. Então você vai se auto-boicotar, você nunca vai assumir as suas responsabilidades, você nunca vai exercer autonomia. Por quê? Porque você acha que se você crescer, se você amadurecer, se você começar a tomar conta de si mesmo, você vai ser tão abandonado por Deus quanto você foi pelos seus pais. E você pode também elencar muitas outras perguntas para te ajudar a entender como a relação com os seus pais interferiu na sua corresponsabilidade com Deus pela sua vida, ok? Então, até o próximo vídeo. Agora, falando sobre o vídeo 8, né, a corresponsabilidade pela santificação, o que eu quero destacar para você é o seguinte: a dificuldade para santificar-se corretamente está estritamente ligada às convicções que cada pessoa possui. Por isso, analise as suas convicções respondendo as seguintes perguntas. Então, as convicções é isso, a sua opinião, a sua interpretação a respeito do que santificação significa, ok? Então, a primeira pergunta que eu quero que você responda aí naquele seu caderninho que a gente já falou nas aplicações anteriores. Para você, santificação é apenas um processo em que uma pessoa não bebe, não fuma e não se prostitui? Porque a maioria das pessoas religiosas, por exemplo, elas têm esse entendimento, elas não têm visão do que nós ensinamos sobre santificação. Que santificação é você fazer tudo aquilo que é necessário para você viver dentro da proposta de vida de Deus para você. Não, é só não beber, não se matar, não se prostituir. O resto é o resto. Então, se você tem essa visão, você não vai conseguir assumir completamente a sua corresponsabilidade. Você até vai evitar fazer algumas coisas, mas isso não vai te impedir de fazer outras que aos seus olhos é inofensivo. Então você vai acabar se desviando do seu caminho por causa disso. A outra pergunta: você acredita que você é um pecador latente? Latente está muito ligado à essência, ok? Por isso, não importa o quanto você se empenhe, você jamais viverá corretamente diante de Deus, e é por isso que você precisa da sua graça. Esse é um ensino completamente cristão. Primeiro cristão católico, né, por meio do chamado Santo Agostinho, e depois também se tornou um cristão protestante. Então, se você tiver essa doutrina humana dentro do seu coração, você não vai conseguir se posicionar corretamente, ter a confiança, a autoconfiança de que você consegue sim fazer a sua parte, não fazer de qualquer jeito, fazer bem feito, fazer com excelência. Por quê? Porque se você é um eterno pecador, você sempre vai ser o falho. Né? Você sempre vai ser o que rói a corda no final, você sempre vai ser aquele que vai atrapalhar, né, o processo de Deus para a sua vida. Eu falo um pouco sobre isso, do problema do eterno pecador, lá na edição 1 dos Santos Santificados do ano passado. Então, corre lá nos vídeos, dá uma procurada lá pelo título e estude um pouco sobre isso. Mas se você tiver essa visão de que você é um eterno pecador, de que não importa a quantidade de sangue que Jesus derramou pela tua vida, você jamais será uma nova criatura, você vai ter dificuldade de se posicionar corretamente e também terá dificuldade de entender corretamente o que graça de Deus de fato significa. E aí, né, para completar essa terceira pergunta, é assim: na sua opinião, a graça divina é a misericórdia de Deus para tolerar seus erros e não desistir de você? Então você não interpreta a graça divina como a ação primeira de Deus para cuidar de você e para nutrir você. Você também não interpreta a graça divina como o favor de Deus na sua vida. O que é o favor, né? Ensino isso na primeira edição também. O favor imerecido não é porque você não é digno de receber, é porque você não trabalhou para receber, ou seja, a pessoa não está te recompensando. Não é como acontece no trabalhador, né? O trabalhador chega no dia quinto aqui no Brasil, né, no quinto dia do mês, o chefe vai lá e paga o salário dele. O chefe não está fazendo um favor. Né? É responsável do chefe pagar aquele salário ali, porque o cara trabalhou o mês anterior inteiro para receber aquele dinheiro. Então, a graça ela não é um salário, não é uma recompensa, ela é um favor imerecido, ou seja, que o motivo pelo qual Deus se move em bondade na sua vida tem muito mais a ver por ele amar você, por ele gostar de você, do que propriamente por algo que você fez para ele. Mas dentro do princípio da graça, e lá em Tito você lê isso muito bem, que a graça de Deus, ela se mostra salvadora e te conduz a permanecer em santificação. Ou seja, não é uma tolerância para você continuar errando e ele jamais desistir de você. Na realidade, a graça de Deus, ela vai te mover, te capacitar a viver de uma vida santa, digna e piedosa a Deus, como você lê lá em Tito. Mas se você tiver essa interpretação a respeito da graça, você também vai ter dificuldade para assumir a sua parte da responsabilidade pela sua santificação. E você pode fazer, como eu disse agora,
todas as outras perguntas, interpretar. Eu vejo a santificação assim, eu acho que eu já estou bem santificado, ou eu acho que não importa o quanto eu me lave, eu sempre serei suja. Qual é o meu real entendimento? Tenho essa visão distorcida sobre mim, e por aí você vai seguindo, e vai seguindo os outros parâmetros que a gente estabeleceu para começar a eliminar isso da sua vida, ok? Então vamos para o vídeo 9 agora. No vídeo 9, o que eu quero destacar para você sobre a responsabilidade pela fé é o seguinte: a dificuldade para cuidar da sua fé corretamente se dá por causa do medo. Por isso é importante você compreender algumas coisas sobre ele. E nós temos vários vídeos e também vários vídeos no YouTube e vários áudios no Telegram a respeito de medo. Então é muito importante você dar uma pesquisada para entender tudo que nós ensinamos sobre o medo. Tudo, né? Tudo não, mas pelo menos a maior parte das coisas que a gente já passou para frente de conhecimento a respeito do medo. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, né, e isso eu falo nos vídeos e nos áudios, é que o medo, primeiramente, é sempre um ataque satânico para te desestabilizar emocionalmente. Então eu costumo dizer, gente, o medo, antes de ser um sentimento, ele é um espírito. Você lê isso lá em Hebreus 2 e 4, onde deixa bem claro que Satanás, através do medo, consegue escravizar a humanidade por toda a vida delas. Do início, né, quando é um bebezinho lá no ventre da mãe, até quando o cara está lá no caixão. Ele é um instrumento de controle de Satanás sobre as pessoas. Você também lê, acredito, nas cartas de Paulo, esqueci onde está o texto agora, mas você se lembra disso, que Deus não tem dado a você um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então o medo, antes de ser um sentimento que você nutre, ele é Satanás querendo governar e controlar alguma área da sua vida por meio do seu ceder ao medo, por meio da sua submissão, da sua obediência a esse sentimento de medo que ele está plantando no seu coração. A outra coisa que eu quero destacar aqui é que a sua facilidade em ceder ao medo está conectada a uma convicção de que o medo te protege. Como a iniquidade é de Satanás, e Satanás governa as pessoas por meio do medo, Satanás criou uma cultura de entendimento, onde as pessoas acreditam que ter medo faz bem, que ter medo é bom, e o medo te protege. É bom que você tenha medo para você não cometer bobagens. É bom você ter medo para você não fazer isso. Quando, na realidade, o que é deixado bem claro por Deus, que o que vai te impedir de cometer bobagens, primeiro é a integridade, decisão e saber renunciar a você mesmo, né? Se você sabe que é um desejo incorreto, você tem que abrir mão dele. Segundo é o conhecimento. A gente não é destruído porque a gente não tem medo suficiente. A gente é destruído porque a gente não conhece as coisas, ou não conhece, não parou para analisar a consequência daquele ato, ou não analisou se isso era um bom plano ou não, se aquele cara ou aquela guria era um bom amigo ou não, se aquele homem ou aquela mulher seria um bom esposo ou uma boa esposa ou não. A falta de conhecimento é que levou a gente a se ferrar, não foi a quantidade de medo que a gente tinha. Mas Satanás diz que é o contrário, que não. É bom você ter medo, porque o medo vai te deixar ligado. Na realidade é o contrário. Quanto mais medo você tiver, mais nervoso você vai ficar e mais atrapalhado você vai ficar. Mas por causa dessa convicção de que o medo te protege, você acaba facilmente cedendo a Satanás quando ele te ataca, ok? Terceira coisa, para vencer o medo, não basta ignorá-lo, fingir que não está ali. Ou apenas se focar no sentimento de medo. Alma, para de ficar com medo. Não, eu não vou me deixar bater por esse medo. Não basta apenas isso. Você precisa destruir o argumento que sustenta esse medo. Porque por trás de cada sentimento de medo, existe uma ideia que está dentro da sua cabeça. Existe um cenário que você está enxergando. E dentro desse cenário, existem argumentos na sua mente que corroboram a possibilidade disso acontecer. Então você precisa analisar esses argumentos, tanto que corroboram essa realidade de acontecer, quanto o que protege esse argumento é o quê? Você tem que sentir esse medo para você não perder isso. Então, geralmente, exemplo, a mulher está com medo de ser traída pelo marido. Satanás está lá soprando a cabeça dela que ela vai ser chifrada, né? O que acontece geralmente? Ela tem argumentos que corroboram essa possibilidade. Esse argumento é no comportamento do marido, ou é uma questão lá do pai dela traía a mãe dela e ela acabou acreditando que ia viver a mesma coisa. E aí ela está querendo se proteger dessa dor, e para se proteger dessa dor, ela aceita que ela possa passar por isso, então ela cede ao medo. Então você precisa analisar o argumento que sustenta esse cenário que está na sua cabeça. Não basta apenas você ignorar, fingir que não está com medo, ou apenas tentar se acalmar, mudar os seus sentimentos, ok? Você também precisa trabalhar nos seus sentimentos, mas também trabalhar no argumento. Outra coisa, né, e a gente vai conversar isso já na beirada da última semana, quando eu falar com você sobre as 7 chaves das disciplinas espirituais, mas eu já vou te dar uma palhinha aqui, que é isso daqui. Recite e cante porções da verdade que te reposicionem em Deus e faça com que sua mente se volte para a verdade, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, a forma como eu auxilio o meu emocional, o meu sentimento, é por meio da verdade, seja falando ou cantando, porque a minha mente vai se focar naquela porção e eu vou começar a me acalmar. Não, eu dou conta disso.
Deus me fez capaz, eu fui bem treinada disso. Não, Deus está comigo. Com certeza eu não vou me ferrar nessa situação. Então, à medida que você vai recitando e cantando porções da verdade dentro do contexto do seu medo, isso vai começar a levar você a mudar os seus sentimentos, ok? Agora vamos para o vídeo 10 da quarta semana. Sobre o vídeo 10, né, que valorize a palavra de Elohim, eu tenho um único ponto que eu quero destacar para te ajudar a valorizar a palavra de Elohim, que é este aqui. Perceba como o engano influencia a sua vida. Querido, o engano é um dos pilares da iniquidade, certo? E o que é o engano? É o mau uso das palavras. É quando você utiliza a sua capacidade de falar e de articulação para promover o mal, certo? Para levar as pessoas a atenderem as suas demandas, elas percebendo ou não, elas querendo ou não, para conduzir as pessoas a não te repreenderem, a não te corrigirem. Então, por meio do engano, Satanás e aqueles que concordam e têm prazer no mundo e na iniquidade, acabam conduzindo outras pessoas, conduzindo os seus relacionamentos, né? Quantas coisas que você comprou na internet, né? Pessoas que passou por isso e quando recebeu, não era nada daquilo que elas queriam, porque elas foram enganadas, mentiram para ela, disseram que ela ia receber produto A, ela recebeu produto B, quando não recebeu um tijolo, dependendo do site que ela comprou. Então, você precisa perceber o poder do engano. E o poder do engano, ele vai levar você a se tornar uma pessoa desconfiada. E uma pessoa desconfiada, ela não vai levar a sério aquilo que os outros falam. Por quê? Porque ela vive no meio de engano. Ela já foi enganada muitas vezes e há momentos na vida dela que ela também se utilizou do engano para se safar de algumas situações. Então, enquanto você não perceber como o engano influencia a sua vida, tanto para você crer, certo? Quanto você não vai conseguir valorizar a palavra de Elohim, você vai tratar Deus apenas como mais um mentiroso, apenas como mais um enrolão. Você vai olhar para Deus e vai pensar assim, ó, se nem eu sou íntegro para ser fiel à palavra que eu empenho, por que eu vou acreditar que Deus também é? Então, o que eu quero destacar para você no vídeo 10 é, analise como o engano influencia a forma como você se relaciona com outras pessoas, com desconfiança, com o pé atrás, e também a forma como você se conduz nos relacionamentos, né, se protegendo de repreensão. Então você vai lá e solta uma mentirinha branca para o fulano não brigar contigo, ou, né, enrolando lá o seu chefe. Como o engano influencia a sua vida. E comece a eliminar, certo, este poder que o engano tem de conduzir você dentro dos relacionamentos e de te levar a se afastar de ter relacionamentos completos. Eliminando o engano, você vai começar a valorizar a palavra. Por quê? Porque você vai entender que nem todo mundo ama o engano quanto você acredita que as pessoas amam. Que há pessoas que são íntegras e verdadeiras. E a palavra dela é sim, sim e não, não. E assim você vai começar a enxergar Deus corretamente e também a se posicionar corretamente. Ok? Vamos para o vídeo 11. O vídeo 11 também eu só tenho um único ponto para destacar, que é este aqui. Trate todos os traumas, convicções e comportamentos incorretos que você aprendeu com sua família terrestre. Como eu procurei deixar claro no vídeo 11 para você, unidade tem a ver com relacionamentos. Relacionamentos que você tem com a família real de Sião, né, com Deus, com Elohim, com os anjos, com os santos, né, de Deus, tanto nos céus quanto na terra, né, os sionitas, quanto você tem com as pessoas aqui, tudo isso é unidade. Todos os relacionamentos que você estabelece e possui na sua vida é unidade. Só que aquilo que você vivenciou dentro da sua família originária humana, dentro do seu núcleo familiar, ele estabeleceu o parâmetro de como você vai se relacionar em todos os seus outros relacionamentos. Então você precisa, né, de uma maneira bem diligente, bem sucinta, analisar os seus traumas, analisar o que eles te ensinaram a entender a respeito de você mesmo, de como você deve respeitar e valorizar as outras pessoas, que eles te ensinaram falando ou que eles te ensinaram pelo exemplo, pontos bons ou pontos ruins, e também os comportamentos incorretos, né, que você adquiriu ali, e por meio desses comportamentos incorretos, você acabou cedendo a Satanás, né, porque a gente sempre fala que a libertação nada mais é do que você tirar o poder de Satanás da sua vida, quebrando o pecado, que é aquele comportamento incorreto que você tem, ok? Então você vai precisar analisar de uma maneira bem fria. Eu falo fria o quê? Não querendo se lembrar de como você se sentia na sua família, não é isso. Eu quero que você analise com fatos, certo? Como se fosse uma família de outra pessoa, e aí por ser uma família de outra pessoa, você consegue pensar mais racionalmente. Então eu quero que você tenha essa postura para poder analisar, né, dentro daqueles parâmetros que a gente falou na aplicação 2, né, eu acho que você separa por argumentos, ações comuns, parâmetros de verdade, pode ser aquelas 4 colunas lá, os seus traumas, a fé, a educação que você teve, seus comportamentos incorretos, seu comportamento desviante, tudo isso para você começar a se posicionar de uma maneira saudável dentro dos seus relacionamentos e também a enxergar a beleza e a perfeição que a unidade
deveria promover na sua vida. E assim que você conseguir começar a trabalhar nessas áreas, certo? E você não precisa pegar tudo de uma vez só, como a gente fala, né? Eu até vou dar um exemplo para você assim, ó. Lá eu tinha dito que quando que a unidade, ela bloqueia os seus dons e talentos, não é? Então você começa por essa área, né? O quanto a minha educação, né? O quanto o meu ambiente familiar atrapalhou para que eu me desenvolvesse profissionalmente, me desenvolvesse com outras habilidades. Você pode começar por aí. Aí olha outro ponto que eu destaquei lá, né? Que a unidade deveria facilitar a sua vida nisso. Aí você vê, não, quanto meu relacionamento familiar atrapalhou a minha vida naquilo, né? Vai por partes, né? Vai por partes, mas vai diligentemente colocando, né? Hoje eu me comporto dessa forma dentro das minhas relações por causa disso. Hoje eu não consigo me desenvolver, ou eu estou bem desenvolvido por causa disso. Tá certo, querido? Então agora vamos para o último vídeo da semana 4, que foi o vídeo 12. Sobre o vídeo 12, o único ponto sobre este vídeo que eu quero destacar para você é este aqui. Trabalhe ativamente para destruir a crença de que respeitar a sua opinião é o mesmo que respeitar você e o seu direito de existir ou viver a sua vida. Eu bati nessa tecla lá no vídeo sobre justiça própria. Geralmente, essa visão que se tem de que respeitar a sua opinião é o mesmo que te respeitar está muito ligado a um trauma infantil, que é o quê? Dentro das famílias humanas adâmicas, a criança não é respeitada, né? Ninguém leva a sério o que a criança diz e ninguém nem para ouvir o que a criança quer. Geralmente, né, os adâmicos, né, que são outro nome que eu dou para as pessoas que vivem no reino de Deus, mas não de acordo com o que Deus quer, né, as pessoas pecadoras, iníquas, etc e tal, de acordo com as escrituras, eles são 8 ou 80, né? Ou eles fazem tudo o que o filho quer, ou eles não fazem nada do que o filho quer. Mas mesmo quando eles fazem tudo o que o filho quer, está dentro de um ambiente de bajulação. O que ele pensa, o que ele sente, esse filho, a forma como ele está interpretando, nada disso é respeitado, né? Geralmente dá tudo o que ele quer para ele calar a boca e não incomodar. Então, você cresce se sentindo desrespeitado. E aí, quando chegar na vida adulta, você pensa assim, eu tenho direito, agora vocês vão me ouvir. Agora vocês vão me escutar. Agora eu não vou ser mais ignorado, não. Agora eu não vou me mandar mais calar a boca aqui, não. Agora eu vou falar. Por quê? Porque por causa desse parâmetro na infância, você está em modo desforra, como eu digo, né? Está em modo vingança na sua vida adulta e você vai agora falar e exigir que a sua opinião seja respeitada e se torne absoluta e definitiva, custe o que custar. Mas eu quero que você faça essa separação. Vá lá e trate o seu modo de criança, seu trauma infantil. Então, foi errado, né? E aqui ninguém está dizendo que os seus pais acertaram se eles fizerem isso com você, mas eles podem ter errado por intenção, como pode ter errado por ignorância, certo? Mas foi errado. Mas isso também não justifica que agora, na vida adulta, você fique olhando para trás e tentando corrigir coisas de um passado que não vai voltar mais. O que você precisa entender é que respeitar a sua opinião, custe o que custar, não é o mesmo que respeitar você. Pelo contrário, quem aceita tudo que você diz, essa pessoa nem se importa verdadeiramente com você. E eu vou te provar, você está errado. Por causa dessa sua convicção incorreta, você vai tomar decisões incorretas. A pessoa sabe disso, que você vai se ferrar e mesmo assim ela permite. Você realmente acha que essa pessoa está te valorizando e te respeitando ao ponto de te proteger só porque ela está concordando com tudo que você diz? Lá em Provérbios é dito que fiel são, né, provas de lealdade, são as feridas feitas por quem te ama. E por que são provas de lealdade? Né? Leais são as feridas feitas por quem te ama. Porque quem te ama te diz a verdade. Te diz a verdade o quê? Para te proteger de um dano que você não está enxergando, mas que vai acontecer se você continuar com essa maneira de pensar. Quando você entende que ao receber a verdade, ao ter a sua opinião confrontada e você perceber que aquela pessoa está te esclarecendo, trazendo luz, levando você a entender as coisas como de fato são e que isso é para o seu bem, você realmente vai entender como Deus te respeita. Te respeita ao ponto de te preservar, te respeita ao ponto de te proteger, até contra você mesmo, que por causa de convicções incorretas vai tomar decisões erradas que vai ferrar a sua própria vida. Então, querido, lute para parar de achar que respeitar a sua opinião é o mesmo que respeitar você, ok? Então, até a nossa próxima aplicação prática.